Glória a Deus. Ministrando a palavra do Senhor, as águas vivas e eficazes. Finalmente não se arrepende, não volta atrás. Glória a Deus. Aproveitando que as irmãs estão sobre os pés, abra as nossas Bíblias em Atos capítulo 12. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Quero agradecer por mais uma vez a confiança, o convite. Deus continue abençoando vocês durante o dia. Amém. Quem foi encontrando vai glorificando o nome. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Verso 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5 vai dizer: Pedro, pois, era guardado na prisão. Glória a Deus. Mas a igreja, repete comigo, a igreja vazia, tinha oração a Deus, glória a Deus. Eu creio no poder de uma igreja que ora. E não é só eu que creio, a Bíblia me ensina a crer. Glória a Deus. Se hoje nós fôssemos falar de cada oração que você já fez e que o Senhor respondeu, esse culto viraria uma vigília. Não é verdade? Essa semana não daria para nós testemunharmos tudo que nós falamos em oração e o Senhor nos concedeu. Glória a Deus, é verdade. Oração é intimidade. Oração é relacionamento. Oração é diálogo. Eu fico admirada porque os cultos geralmente mais vazios de dentro da igreja são cultos de oração. Sim, meu Deus, é verdade. Eu creio que aqui não é assim não, mas lá na minha igreja, cultos de campanha não, é verdade. Mas nós temos oração na igreja 2 vezes por semana, segunda e sexta às 20 horas. E você pode contar nos dedos as pessoas. Tem crente que passa na porta, verdade, abana a mãozinha, outros baixa a cabeça e passa direto, mas não entra para orar. E que eu acho engraçado, eu sempre falo, que o diabo traz
levantar um para dizer, tem pecado. Vai se levantar um para dizer, eu achei foi bom. Vai se levantar um para dizer, acha pouco. Não é verdade que você já viu alguém falando isso? Aí tem gente que passa, está na roda do oleiro e fala, eu prefiro não contar para ninguém. Eu prefiro que ninguém saiba, porque se ninguém souber não vai falar nada de mim da minha casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nem todas as nossas provações é por pecado. Nem todas as nossas provações são por graça. Nem todas as nossas provações são para nossa vergonha. Não. A maioria de tudo isso é para a glória do Senhor. É para o nome dele ser exaltado na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque quando essa provação passar, tu vai pegar o microfone e vai testemunhar que Deus fez na tua vida. Olha só. Agora Pedro está sendo o quê? Maltratado. Judeus achou bom, agora Pedro está sendo preso. Aí Herodes vai falar assim, não, a prisão de Pedro não é qualquer prisão. É uma prisão bem vigiada. Eu quero 4 quartetos de soldados. 16 soldados para vigiar um pescador. Mas desses 4 quartetos de soldados, eu quero 2 do lado dele. Eu quero ele no meio de 2 soldados. Aí você pensa, meu Deus, para que 4 quartetos? 16 soldados para vigiar um pobre pescador. Que eu aposto que nem músculo não tinha arma. A única habilidade era com a pesca, era com a vara, era com a rede. Mas ele sabia que quem estava com Pedro não era qualquer Deus. Aleluia! E quem Pedro servia e Pedro cria, não era qualquer Deus. Pode olhar, ao pobre pescador, improvável, incapaz, mas o Deus que ele serve. Vez ou outra, morto ressuscita. Vez ou outra, cego começa a enxergar. Vez ou outra, coxo começa a andar. Tu está entendendo? Que ele podia ser um mero pescador, mas o Deus que ele servia. Aí deixa eu te dizer, tu é uma mera pescadora de alma, improvável. Às vezes tu se acha pequena e incapaz. Aí tu não sabe por que as pessoas temem a tua vida. Não é teu poder, não é tua força, não é tua inteligência, não é tua capacidade. É o Deus que você serve. Glória a Deus, aleluia. Sabe do Deus que você serve. Olha, eu imaginando ela falando, vigia esse cara que eu vou te falar. Esse povo aí, esse cara não anda, Deus me defenda. Esse povo aí, eu vou te falar, é tudo doido. Algo sempre nos surpreende. Sabe por quê? Porque o Senhor é especialista. Enquanto nós estamos nadando, Ele está quietinho. De repente, no teu pé, mas a gente ainda está nadando, Deus está quietinho. Mas na hora que a gente para de nadar e fala, agora eu vou afogar, porque eu não aguento mais. Aí Ele se levanta do trono. Glória a Deus. Aí Ele fala, agora é comigo. Glória a Deus. E a maioria das vezes isso acontece quando estamos esgotados. Quando já lutamos demais. Quando achamos que perdemos as nossas forças. A maioria das vezes isso acontece assim. Aí fala, não, agora chega. Não conta mais. Não. Aí Deus se levanta do trono e manda surpresa para a tua vida. Amém. Mas sabe o que me admira? Que a Bíblia vai dizer que Pedro estava sendo guardado na prisão. Isso é profético para as mães aqui. Porque às vezes tu fala, eu não dou conta mais. Não dou conta mais porque meu filho, não sei nem mais o que falar, não sei mais o que usar. Deixa eu te dizer, ele está guardado. Às vezes tu está falando, já falei demais, já ensinei no caminho, e ele não quer, fica tranquilo, ele está guardado. Na hora certa, Deus vai puxar de novo. Na hora certa, ele será pescado, e desse caminho aqui, ó, nunca mais será esquecido. É verdade. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma promessa, quando nós estamos debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, não tem homem, não tem inferno, não tem decreto, não tem coração que faça mudar o decreto de Deus sobre as nossas vidas. O que é isso, pastora? Pedro, ele estava o quê? Tranquilo, dormindo na prisão. Por quê? Porque quem confia dorme. Mas se você passou por uma tribulação muito grande e fez perder o seu sono,
estava em contínua oração. Glória a Deus. Pedro está na prisão, Pedro está acorrentado, Pedro está sendo caluniado, Pedro está sendo maltratado, mas a igreja em contínua oração. Às vezes teve um que falou, não tem mais jeito, porque Tiago acabou de morrer, fui de espada, Tiago já morreu. Então, se Pedro está sendo preso, o próximo a morrer quem? É Pedro. Eu imagino que tem gente falando assim, não tem mais jeito, já era, é o fim. Mas a igreja não desiste da oração. Tu está entendendo que isso não muda hoje em dia? Às vezes tu olha e tu fala assim, eu tô prostituto, ladrão, não tem mais jeito, mas a igreja continua em contínua oração. É onde o homem diz, não tem mais jeito, é que a igreja se enche de força, se enche de fé, crendo que vai acontecer. Mas para isso tem que ter o quê? Oração. O poder da igreja que ora. Eu posso dizer que é o tema dessa palavra hoje. Sabe por quê? Porque há poder na oração da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu te dizer, eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual situação que tu tem passado. Mas de uma coisa eu sei. A igreja, quando se reúne, o céu se move. Graças a Deus. Está lutando e pelejando sozinha, porque nessa igreja tem ciclo de oração. Se levante e vem. Está desistindo porque nessa igreja a oração contínua. Se levanta e vem. Está com a fé abalada porque aqui tem oração. É só você se levantar. Tem um exército de guerreiras posicionados que quer te ajudar nessa batalha. Tu me mas para isso você tem que se levantar. Você tem que vir. Reage, faz alguma coisa. Deus quer que você continue sendo que você Meu Deus, tem misericórdia. Olha, Pedro estava dormindo na prisão e a igreja orando. De repente, por causa da oração da igreja, algo acontece. E Pedro está tranquilo dormindo. Sabe por que Pedro está dormindo? Porque está debaixo da palavra. E ele tinha recebido uma promessa. Que promessa é essa, pastora? A promessa que ele iria morrer só na velhice dele. Jovem, ele não ia morrer. Imagina só, ele viu o irmão de fé morrer espada. Agora está sendo preso na fila para morrer também. Imagina ele pensando, foi isso que Deus falou? Ainda não morre. Ainda estou com vigor. Eu estou debaixo de uma palavra. E debaixo dessa palavra, ninguém pode. A neném da irmã da igreja conheceu. E ela falou, nossa, menina, fica tripadinha, olha a respiração dela. Eu não dou ouvido, falei, em nome de Jesus. Leva 8 meses a neném. Leva ela para o médico para ver o que é isso. Isso aí vai ser bronquiolite, esse surto. Falei para ela, já agora tá posto os vírus, sai para fora. E só Jesus está nos protegendo contra as crianças. Jesus. Aí ela mandou mensagem para o pastor, eu estou aqui, estou internada. Internou a neném. Mas assim, ela está fraquinha, não está tomando direito, mas está aqui internada. Eu falei, vai me dando notícia. Quando foi de madrugada, eu mando mensagem. Oi, pessoal, está tudo bem? E ela me liga. Na hora que ela me liga aos gritos, gente, nunca vi os gritos da criança para dizer, eu sentei. E ela gritando, e o pouco dos gritos que saía era só, me ajuda. Eu pensei, Senhor, vou ajudar ele. O que está acontecendo? Eu falei, em nome de Jesus, está acontecendo. O que está acontecendo? Eu falei, gente, Lídia, pelo amor de Deus, eu peguei o outro celular e já liguei para perguntar o que está acontecendo. Eu falei, a professora só grita. Que desespero, já viu mãe quando vai enterrar filho? Eram os gritos dela no telefone. Aí conversei com a Marisna, o que está acontecendo? Ela falou assim, pastor, eu não sei, eu estou indo para lá. Mas estão falando que vai incubar a neném. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Na hora que eu desliguei, eu falei para a pastora Aline, que eu olhei, a pastora Aline estava branca. Pastor ficou mais branco. Aí eles vai e falam, de uma vez só, eu vi ela morta. Na hora que eles falaram, eu falei, eu fiquei branca.
me dê estrutura para chegar lá. Quando eu chego lá, está tudo parado com os gritos dela. Já tinha descido não sei quantas psicólogas, assistente social para falar com ela e ninguém contava ela. Ela paralisada, tinha mais de hora que ela gritava, não saía mais nada do que grito. Que eu cheguei lá, eu abracei ela, ela gritou e eu fiquei 5 minutos abraçada, paralisada e orando no espírito. De repente eu falei, olhei para ela e ela gritando paralisada. Eu falei para ela, eu creio no poder da oração. Cadê a criança? A mãe dela falou assim, tiraram a gente porque está lá dentro que está entubando ela. Eu falei, pois eu profetizo na autoridade de Jesus. Na recepção do hospital. Estendi as mãos e falei, essa criança não vai ser entubada. E comecei a orar. Eles lá dentro da criança, fazendo procedimento e eu do lado de fora. Eu clamando, Senhor, eu creio em Deus que opera milagre. Vai ser milagre. Não vai ser milagre. E só a morte sai daqui. Comecei a clamar na recepção do hospital. Quando eu levantei o clamor, eu terminei o clamor. Fiz um voto. Que eu olhei, eu e meus votos. Ainda fiz um pra mãe também. Amém, aleluia. De repente, na hora que eu terminei o clamor, a mãe já tinha parado de gritar e já estava conseguindo conversar. Falei, olha pra mim, respira, vamos sentar aqui e vamos receber notícia. Agora você vai entrar pro ela. Não, pastora, se eles entubar, eu voltei, não fica ninguém não. Falei, agora você vai entrar pra ver ela. Nós oramos, Deus não falou nada a respeito disso. E eu pensando, Senhor, a visão é de morte, mas eu creio que a oração é o Deus da igreja. Fiquei lá, quando estava amanhecendo, de repente, vai sair um rapaz assim, a senhora quer acompanhar, vai coletar o sangue dela. Aí ela, mamãe, a mãe dela falou, não, fica sentada que eu vou. Aí a mãe dela entrou, de repente a mãe dela saiu, aí de repente a assistente social falou assim, conseguiu acalmar ela, pastora? Eu falei assim, Deus, o Espírito Santo do Senhor controlou ela. Deus falou, ela falou, nossa, glória a Deus. Ainda falou, glória a Deus. E sabe que a gente não estava conseguindo conter ela. De repente falou assim, mãezinha, saiu e falou, mãezinha, vem assinar os papéis. Eu falei, que papel é esse que ela vai assinar? Deixa eu ver. Não, é o papel do UTI, que está levando a neném para UTI. Eu, deixa eu ver o que está escrito. Ela falou assim, porque fizemos mais horas de procedimento dela. Mas vocês acreditam que não precisou entubar? Eita, glória, aleluia. Estávamos com tudo pronto, já para entubar. De repente ela começou a reagir. Aí a gente fez procedimento e nós não entubamos ainda. Glória a Deus. Mas ele não acabou a hipótese de entubar, não. Falei, não acabou para você, mas para mim já tem fim. Aleluia. Falei para ela, vai ficar com a tua filha na UTI, porque ela vai sair e ela não vai ser entubada. Tem uma irmã na igreja que congrega conosco que trabalha na casa e eu, Nayara, dá notícia da neném. E ela falou, a notícia não é boa, é pro homem. Eu falava pro homem, pra mim é. Ela passou a ter notícia da neném, porque os médicos já não davam notícia pra ela, porque ela saiu totalmente parecida. Então os médicos não falavam nada. Não, meu filho, Deus tem controle de tudo, não falava nada pra ela não. De repente ela ligou chorando, pastora, falaram pra mim que o 8º dia é o pior dia, que é para me esperar uma recaída grande. Eu falei, não, meu filho, tem uma igreja que está em oração. E quando a igreja ora, não tem decreto, Deus muda até decreto do médico. Descansa no Senhor. Já arruma as malas, você vai receber ela. É o poder da Eu palavra. creio, pastor. No 8º dia ela me liga chorando. Falei, quem foi? Bruninha, ela falou assim, pastor, estão tirando o oxigênio da neném e descendo ela para a enfermaria. Hoje, no 8º dia, onde o médico decretou que seria o pior dia, a minha filha está saindo da UTI sem precisar de oxigênio. Você sabe o que é isso? É o poder da oração. É o poder da igreja reunida. O decreto era de morte, mas Deus mudou o decreto. A neném saiu para lá.
porque são seus servos. Olha, já pensou? Tu está dando serviço para esse anjo? Porque pro meu eu estou todo o tempo. Eu falo, anjo do Senhor me ajuda. Anjo do Senhor vai na minha frente. E quando eu perco alguma coisa, cheguei na igreja, irmã desesperada, perdeu a chave. Tinha 3 horas que ela estava gastando a chave. Ela, pastor, perdi minha chave do carro, estou desesperada, aqui embora, buscar no colégio. Falei para ela, já orou? E ela, me ajuda a procurar. Falei, detesta procurar. Eu não procuro nada. Eu tenho uma tática diferente. Não usa a minha tática? Ela falou assim, eu, bem que ela assim, anjo do Senhor, mostra para ela assim. Mostra para ela onde está essa chave, para que ela não consiga me ajudar na escola. Aleluia! Aí ela, só isso a oração? Falei, você achou pouco? Ela falou, tem que só ler marchar e orar longo. Eu falei, oração eficaz, falei para ela. Aí cheguei na hora que ela riu, de repente veio um adolescente. Olha, achei! Estava no meio dos panos, do chão, lá no fundo. Aí ela, eu não ia procurar lá nunca. Eu falei, nem você, nem tem. O que essa chave estava fazendo lá? Glória. Aí ela falou assim, eu estou indo embora aprendendo uma lição. Vou colocar meu anjo para trabalhar. Eu falei, coloca, nega. Coloca, porque ele é seu servo, então coloca ele para trabalhar. Tu tem um anjo ao seu dispor e não está usando. Glória a Deus. A partir de hoje você vai falar, anjo do Senhor, vai. E esse anjo vai. Sabe por que a igreja está na reunião? E o anjo, a igreja não podia ir na prisão? Não. A igreja não podia ir na prisão. Mas o anjo do Senhor entra em qualquer lugar. E ele desceu na prisão. Era ela falando, ao amanhecer, Pedro vai morrer. E de noite o anjo desce na prisão. Olha o anjo, Eita glória. Pedro acorda sem saber o que está acontecendo. Aleluia, aleluia. Levanta-te, porque deitado, acomodado, parado, não tem como Deus fazer algo na tua vida, não. Para Deus fazer algo, é necessário você se levantar. Toda ação gera uma reação. A ação agora é o que, Pedro? Levantar. Deus maravilhoso. Pastor, eu pensei que ele estava acorrentado nas mãos e nos pés. Sim. Como que ele ia levantar? É depois que você levanta. Sabe por quê? Porque enquanto ele estava deitado, parado, as mãos e os pés estavam acorrentados. Mas quando o anjo do Senhor falou para ele, levanta-te, e ele foi de pé, a Bíblia vai dizer aqui imediatamente, as correntes dos pés e das mãos foram soltas. Eita Tu está entendendo que a libertação na tua vida, na tua casa, não vai acontecer quando você levanta? Você não vai falar, eu não tenho condição de fazer nada, porque eu preciso de uma libertação. A minha casa precisa, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto tu estiver sentado, parado, paralisado, vai ter corrente. Mas quando você se levantar, amém. automaticamente a corrente vai ser quebrada. Glória a Deus. Corrente quebrou, olha o Pedro olhando. Glória. Sabe o que mais me admira? Não é Pedro escapar de 16 soldados, 4 em cada porta, não. O que mesmo me admira é ele escapar porque ele estava no meio deles, um do lado e do outro. Glória a Deus. Olha, ele se levanta. Quem é que foge da prisão tranquilo? Ninguém. Vai sem roupa, vai sem chinelo, vai descabelado, o importante é sair. Mas ele não estava fugindo da prisão, ele estava sendo liberto. A diferença de fugir com ser liberto. Quem foge, foge escondido. Mas quem é liberto debaixo de autorização. E a autorização de Pedro agora é do céu. Levantou. Imagina ele olhando e falando, corrente caiu. Aí, quando ele vai, o anjo falou, ô Pedro, calma as sandálias. Coloca a sua capa. Ele estava dizendo, crente que é crente tem que ser revestido de armadura. Que sapato que eu calço? Calçar os sapatos do evangelho da paz. Couraça de justiça, espada do Espírito. Mas não, ele está falando, se reveste, Pedro. Sabe por quê? Porque quando a igreja ora, nós somos revestidos. Por isso que ele não ia sair sem proteção. Não. Ele não ia sair descalço nem sem nada. Não. Ele ia sair revestido porque tinha uma igreja orando.
A porta que não era qualquer um que tinha chave. A porta que ele não tinha chave. Imagina só ele se deparando com essa porta e pensando, e agora? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, Ele quando está contigo, quando está diante de direção do Senhor, não tem porta que fica fechada por Ele. Glória a Deus. Eu costumo dizer que as portas automáticas, quem criou foi o anjo. Já viu aquelas portas de shopping, na hora que você pisa, elas abrem, se afasta, fecha. Já você criança, você fez isso, eu fazer isso demais. Eu precisava só para abrir e já me afastava. Tentada não, só tentando, né? Já viu uma criancinha fazendo isso? Pisa, abre, afasta, fecha. Eu sempre falo, quem criou essas portas? Foi o anjo na prisão, a dos 12, né? Lá que você vai saber. Sabe por quê? Porque a porta de ferro estava trancada. Ela não era porta de madeira, não era porta de barro, não era porta de tijolo, era porta de ferro. Mas deixa eu te dizer, há um fogo consumidor que consome e derrete o ferro. Você está entendendo que o Deus que você serve é um Deus de fogo consumidor? Amém. A porta é de ferro. Glória a Deus. Às vezes ele podia ter pensado, meu Deus, agora não tem mais saída, mas a Bíblia relata que não dá nem tempo de pensar. Na hora que ele pisa, automaticamente a porta se abre. Glória a Jesus. Não está entendendo o que é isso? Amém. Você pisar e automaticamente a porta se abrir. Oh, Deus. Aleluia, Pai. E a porta se abrir não é por esforço humano, não é. Não é por estado sua, não é por conhecimento. Ele só pisou. Ele só pisou e a porta se abriu. Tu crê que a unção desce sobre a tua vida nessa tarde? Tem uma porta fechada entre o dia e os teus. E tem gente olhando e falando, não tem jeito, dar abate me. Mas assim diz o Senhor, eu sou o Deus do papel. Eu sou o Deus da chave da porta. Tem gente olhando e falando, essa porta não é qualquer um que tem a chave, não. Mas deixa eu te dizer, o meu Deus, Ele não precisa de chave. Com uma ordem, um decreto, tudo se abre e tudo faz acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, tu vai matar a saudade, tu vai abraçar, tu vai sentir o cheiro, sabe por quê? Porque hoje perante ti é uma porta aberta. E dessa porta aberta, essa porta requer dinheiro. Sim, requer dinheiro. Mas Ele manda te dizer que Ele é o Deus da provisão da tua vida. Quem te sustenta não é homem e mulher. Quem te sustenta é o Senhor. Tu não precisa de dinheiro de um. Não. Ele é o teu tesouro. Ele te sustenta. E a continha Ele colocará na tua mão. Com a experiência, o nível de espiritualidade que Pedro tinha. Por quê? Porque Pedro era crente de oração. Por quê? Porque para ter visão, experiência, tem que ter oração, tem? Olha só, acontece tudo isso com ele. E quando ele sai à porta da cidade, ele vai se cair, caiu sim. Que ele não era uma visão, era real. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que ele estava vivendo era real e ele estava achando que era visão. Aí eu fiquei pensando, ele estava acostumado a ter visões, ele estava acostumado a ter experiência. Para ele ter confundido a realidade com o espiritual, ele era um homem de visão. Agora imagina só, aí ele põe o pé e se depara, epa, isso é real, o que é. O que mais me admira que depois da libertação, ele não vai fazer o desejo dele, ele não vai descansar, ele não vai esconder, ele não vai realizar sonhos, ele não vai voltar a trabalhar, não. Ele vai lembrar de uma igreja que estava reunida. Glória a Deus. Deixa eu te dizer, quando Deus abre portas de ferro sobre a tua frente,
mas Deus enviará outro para fazer. Glória a Deus. Foi assim que o papai dizia. Alcoólatra, totalmente idólatra, mas ele não soube nos instruir, que a gente planta, mas na hora de colher não é naquela terra ali não, é outra que Deus vai prover. Olha Pedro, eu vou na casa da irmã Maria. Sabe o que? A igreja estava perseguida, a igreja estava fechada, o homem paralisou a igreja, mas a casa da irmã Maria não foi paralisada. A igreja não podia funcionar, estava fechada, mas a irmã Maria vai falar assim: eu abro a porta da minha casa, pode vir, vem todo mundo para minha casa. Vamos orar na minha casa. Eu creio que não tem mulheres assim, não. Mas na igreja tem mulheres que falam: eu sou louca no mundo familiar, mas nossa, eu faço de jeito uma bagunça. Aí leva o menino sobe no sofá, mexe nas coisas. Eu fico olhando e fico pensando: Senhor, é que eu nunca precisou de verdade. Ei, irmã Maria tinha uma casa grande, porque tinha muitas pessoas felizes. Tinha uma serva, então a irmã Maria tinha posição, mas a irmã Maria não preocupou com o sofá, não preocupou com a bagunça do chão, a irmã Maria não preocupou com gente entrando, gente saindo, não, a irmã Maria não preocupou não, a irmã Maria foi para a igreja para fechada, mas a minha casa estava assim, para receber. Quando você recebe um culto na sua casa, você está recebendo pessoas, não está recebendo a presença. Glória a Deus. Isso tem que ser valorizado. Eu fui na casa de novo familiar. Cheguei lá, não tinha nem cadeira para sentar, mas amém. Porque eu sou dessa. Não me importa, não. Mas a hora que eu vi que a irmã estava tribulada e falou assim: sabe que eu nem queria esse culto? Aí eu pensei: a Larissa gritou: levanta, abate o pé, abana a poeira, amaldiçoa essa casa, essa mulher vai embora, sem esse culto. Pensei: mas não vivo mais ele, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Todo mundo olhou para ela, minha cor mudou. Eu mudei a cor. Eu fui no céu e voltei. Na hora que ela foi toda arrogante, aí eu respirei fundo, sentei e falei: dia tribuloso, né, irmãs? Aí ela: hoje foi. Falei: mas vamos fazer o culto? Glória a Deus. Não vem nem cadeira. Eu falei: não, ninguém vem aqui para sentar, para comer nem para beber. Nós viemos aqui só para trazer a palavra e eu vou embora só depois que eu levar a palavra. Louvado seja Deus. Amém. O irmão, o vice-pastor nosso que ministrar, chegou atrasado, porque a manhã aparecia, e de repente nós esperamos. 8h15, 8h20, 8h30. Eu falei: vamos começar o culto. Comecei o culto, né? E de repente ele chega. Ele chegou, meu vizinho, abre a boca. De repente ele chegou, e de repente na hora que eu passei a palavra para ele para ministrar. Aí ele ministrou. Aí ele falou assim: eu tinha mandado a palavra, mas na hora que eu estava vindo, o Senhor falou bonito. Ele fala baixinho, manso. Tem que falar para as pessoas: para ouvir ele. Quando ele vai ministrar, fala para Rafa: baixa o teclado, fundo, você está calçando no ouço. Porque ele está todo mundo falar alto, eu acho que meu ouvido já está estourado. Eu não ouço coisa baixa, não. Complicado, não tem microfone na garganta. Aí eu abaixo, não ouvi. Aí ele falou assim: Deus falou comigo. E mudou a palavra. Eu falei: glória a Deus. Deus foi na direção. Aí de repente ele falou assim: conforme o Senhor mandou vir aqui trazer a palavra da arca, os benefícios e maldições que recebe a presença. Eu falei: louvado seja o Senhor. E ele enquanto ele ministrava, essa mulher chorava. Enquanto ele ministrava, essa mulher chorava. E os benefícios que ele falou de receber a presença foi rapidinho, mas a maldição de quem recebia a presença de qualquer jeito foi longa a palavra, foi detalhada a palavra, e ela chorou. E quando acabou a palavra, ele falou assim: vamos orar.
Quando entramos para ter um culto, abrimos as portas das nossas casas, nós não estamos abrindo porta para pessoas, nós estamos abrindo porta para a presença. Glória a Deus. Ela muda destino. Olha, irmã Maria, a igreja está fechada, mas a porta da minha casa está aberta. Vem. A porta da minha casa vai ter oração. Dentro da minha casa vai ter tudo, dentro da minha casa vai ter presença. Aí ele pensou, a igreja está fechada. Herodes paralisou o povo, mas há uma irmã Maria. Essa irmã Maria, plena quarta-feira, 2 horas, ela larga serviço, ela larga vacina, ela larga filha, ela larga tudo, e ela vem pro ciclo de oração. Glória a Deus. Essa irmã Maria está todo mundo preocupado por casa, por coisa, ela fala, não, primeiro é a presença, é a parte que eu estou, porque essa ninguém tira. Olha, ele chegou na casa da irmã Maria, bate no portão, e de repente ninguém ouve, imagina, crente reunido, em oração e com medo. Crente com medo, levanta o clamor. O dia que aconteceu um tiroteio na igreja, na rua da igreja, eu falei assim, o que é isso? É tiro? E a Teresa falou, e eu pensei, o que eu faço? Nunca me deparei com uma situação dessa. E eu estava dando uma vez para terminar o culto, de repente os obreiros, baixa a porta e começa a correr gente com um dedo, com um lado, do outro, e eu paralisado. Porque se o carro levar susto, ficar nervosa, você vai ver, você fala assim, nossa, a senhora é plena, não é nada que eu congelo. Eu congelo no lugar só depois que eu vou reagir. Aí eu olhei a correria, falei com o Senhor, e agora? E metralhadora, Aí eu falei, gente, olha pra mim, tava mas na hora, gente, quando eles obedeceram a instrução, na hora pararam, vamos todo mundo sentar, porque embaixo estava perdido no teto. Aí, sentaram. Falei, a igreja é proteção, não creio que a igreja é proteção? Eu falei, eu creio, porque no medo a gente crê mais, não é verdade? Nossa fé fica mais forte. Falei, pois agora nós vamos, eu ia falar orar, mas eu falei, um já gritou, Espírito Santo de Deus, sobe, o outro já terminou. Eu falei, geralmente eles gostam de ouvir minha oração, mas naquele dia eu ouvi mais a deles, porque com medo a gente ora mais, a gente clama mais, a gente suplica mais, não é verdade? Acabou que da igreja para trás tudo pegou tiro, mas na porta da igreja nenhuma bala foi, porque dentro da igreja, rapaz que estava na distribuidora, deitou no chão da porta da igreja, nenhuma bala pegou nele. Foi o único que sobreviveu do massacre na época. Por quê? Porque Deus está acontecendo. Amém, A oração. Ô, Pai, onde o Senhor está vendo? Olha, ele bateu no portão, ninguém ouviu, mas havia uma menina até serva, improvável, mas essa menina estava atenta, estava com os ouvidos destacados. Ela vai, está batendo no portão, quem será? Quem vai abrir no meio de tanta perseguição? A pobre menina serva, eu vou. Que ela chega lá, ela reconhece a voz de Deus. É menina, é improvável, mas reconhece a voz de Deus. Glória a Deus. Ninguém dá nada por ela. É uma serva, mas reconhece quando o líder fala. Olha, ela reconheceu a voz do líder. Aí, em vez dela abrir, ela ficou tão emocionada que ela abriu. Ela foi lá, testemunhar Pedro e está lá fora. E o que mais me admira nessa palavra é isso: que ela vai dizer assim, Pedro está lá fora. Aí o povo vai falar, não, você deve ter tido uma visão. Porque Pedro está preso. Sabe o que eu admiro? Que nós oramos por causas. E quando as causas acontecem, nós mesmos não acreditamos. Os primeiros a acreditar que Pedro estava do lado de fora era quem? Eram os que estavam orando. Eles estavam reunidos em oração por Pedro. Mas na hora que ela falou, Pedro está lá fora, eles não acreditaram. É mulher que ora a vida inteira com o marido ser liberto, mas não acredita. Hoje foi liberto, mas não acredita na libertação. Pastora, eu fico aflita, eu não confio, sabe? Você não confia em quem? Estou mandando você confiar no homem, não. Estou mandando você confiar naquele que te fez. Estou mandando você confiar nas orações que tu fez. A irmã, Deus fez uma promessa para ela. Quando ela chegou na igreja toda desestruturada, Maria traz dela mais do que tudo. E tem 4 anos que ele está com a gente, um dia, menino, tudo acontecendo, a criança entra chorando, o pastor não desce, de repente, eu terminei de dirigir o curso na hora da palavra, o pastor não vai resolver, o trem está feio lá fora. Eu falei, Jesus.
fazendo hoje? Aí passar de cabeça baixa, sabe o que é? É porque eu tô sentindo, sabe? Eu peguei o celular dele, eu vi um número que eu não conheço, ele já me traiu muito. Você não está debaixo da prova, você não confia, não? Aí nele nunca, falei, nem digo. Falei, porque seu currículo é um nojo. Falei pra ele. Falei, seu passado é um lixo, mas tá lá no mar de esquecimento. Eu não posso lembrar ele não, porque Deus não lembra. Mas é um nojo. Isso não é tipo de confiança não, camarada. Falei pra ela, mas você está debaixo da promessa. Você não é seu pai? Aí ela, a senhora sabe que meu pai morreu de 9 anos. Eu falei, não. Por isso que eu chorando. Aí ela, porque eu não tenho pai, ele faz isso comigo. Eu falei, não, porque você não sabe o pai realmente que você tem aquele. Quando todo mundo falou que ele morreu, ele ressuscitou. Para eu te falar, tu tem pai que está debaixo de uma palavra. E se for para ele te trair, eu vou fazer o velório dele dentro dessa igreja. Pastora, em nome de Jesus, diante de Deus, eu nunca traí ela com ele mais. Falei, eu acredito no que você está falando. Porque se você pensar, o Senhor vai te descer a sepultura e eu vou fazer o teu culto livre. Aí ela, é verdade, pastor, eu preciso crer. Deus me fez uma promessa, então levanta e creia. Porque quando você chegou aqui, sua vida era, olha o tempo que eu usei, sua vida era uma desgraça. Falei, Deus te deu lar, Deus te deu casa, Deus te deu família. Seus filhos são estruturados no Senhor. Cria vergonha na sua casa e vai embora sabendo que se alguma coisa que fazer, eu vou fazer o culto fúnebre dele. Aí ele, pastora, nunca, pastor. Eu falei, eu tenho certeza disso. Porque o dia que você se recair no rio, eu vou te enterrar. É crer. Orou. Falei, cara, você orou há 4 anos, você está orando para a libertação dele. Orou, pagou o preço, agora está liberto, não crê? Tem que passar a crer. Crê no camarada? Não, porque o currículo do camarada é terrível. Mas crê no Deus que te fez a promessa. Crê nas suas orações. É necessário crer. Olha, Pedro está ali batendo, querendo entrar, e o povo está falando, não é Pedro não. O outro falando, você está doido, Pedro vai ser morto ao amanhecer. A outra está falando, Pedro, menina, Pedro está preso. Tem 16 soldados. E ela está falando, eu reconheci a voz dele. É Pedro que está lá fora. Deixa eu te dizer, teu milagre vai ser tão grande. Que não vai interessar de você reconhecer pessoas que reconhecerão que Deus vai fazer na tua vida. Amém. Crente fala é algo, só o sangue de Jesus. Começaram mandando falar barra. Aí ele foi testemunhar do que Deus tinha feito sobre a vida dele. Glória a Deus. Imagina só ele testemunhando. Imagina só que grandeza você na igreja reunida em oração. Oh, aleluia. E de repente tem que se levantar. E o testemunho ser contado imediatamente. Para falar para ti, ainda há esperança. Eu tenho solução e eu tenho jeito. Glória a Deus. Eu tenho solução para os teus problemas. Sabe para que Deus me trouxe aqui? Para te dizer que essa casa é santa. Há uma atmosfera espiritual todo o tempo saindo de todo o tempo. Da palavra inicial aos hinos da palavra, da oração. Louvado seja. Tinha uma irmã da igreja que o filho dela estava preso. Precioso é E Deus. toda vez que ela ia para a prisão, ela enchia a garrafa de água para levar na igreja. Ela ia com a garrafa, levava água. E eu achava engraçado, né? Eu falava assim, nossa, você sempre leva água, né? Quando ela vinha com a garrafa, eu sabia que no outro dia era dia de visita dela com o filho dela. Ela falou assim, sim, porque eu encho essa garrafa de 2 litros, pastora, e eu congelo ela. E a senhora acredita que eu bebo ela o dia inteiro? Eu e todos os amigos da cela dele. Aí eu falei, sério? Eu falei, que água o dia? Ela falou assim, eu chego lá e falo, essa água é da igreja. Teve um dia que eu cheguei lá, estava horroroso, uma confusão, falando em rebelião, e eu comecei a servir água para o povo. Servir água para o povo. Ele falou assim, foi uma calma
gente estranha, possesso, cheio de demônio, valoriza muito mais o que você tem do que você. Por quê? Porque você tem aqui e você não valoriza. Você tem aqui e você não crê. Deixa eu te dizer. Eu quero te chamar para colocar seus pés. Amém.